As medidas anunciadas pelo governo federal para baixar os preços dos alimentos, como zerar as tarifas de importação, repercutiram entre os diferentes setores produtivos. A Frente Parlamentar da Agropecuária cobrou a implementação de 20 sugestões apresentadas à equipe econômica para conter a inflação. Veja na reportagem. As medidas foram anunciadas e prevêem a redução do imposto de importação de 9 itens alimentícios, entre eles carnes vermelhas, café, milho e açúcar. Hoje o Brasil não tem importação de açúcar. Há uma tarifa de 14% para importação de açúcar. No caso do açúcar, o Brasil é um país bastante competitivo na sua produção. Então vimos como uma medida natural, uma medida adequada que a gente zere a tarifa de importação do açúcar, uma de união entre setor público e setor privado, para que a gente tenha mais competitividade, cada vez mais competitividade no Brasil, cujo beneficiado ao final do dia vai ser o consumidor, preços melhores lá na gôndola do supermercado. Apesar da iniciativa, especialistas não estão otimistas com os resultados que o governo prega. Em termos econômicos, as medidas não vão trazer o resultado esperado, né? Mas a gente agora se colocar ali no lugar do governo, você está sendo pressionado, você está vendo a sua popularidade em queda, está vendo o seu capital político sendo corroído, tem que fazer alguma coisa. Mesmo que não vá trazer resultado, politicamente, você vai ter que tentar criar aquela sensação na sociedade que você está sensível a um problema que está incomodando os domicílios. Então, para lá, vamos anunciar aqui alguma medida, olha só como o governo está colocando as mãos na massa, como o governo está se esforçando para tentar resolver o problema. O anúncio, na minha opinião, teve muito mais um objetivo político do que uma efetividade econômica. Ao longo do último ano, o subgrupo alimentação em domicílio ficou 8,5% mais caro. Produtos como as carnes, com 20% de aumento nos preços, e o café, com alta de 37,5%, estão entre os que mais pesaram no bolso do consumidor. Em ambos os itens, o Brasil é um dos maiores exportadores e, segundo especialistas, não há razão para trazer o mesmo produto feito em outro país. Por que nós somos esse grande produtor e o grande exportador? Porque nós temos o melhor produto com o menor preço. Então, não adianta o governo baixar tarifas de importações, porque o efeito vai ser nulo para o consumidor. Eventualmente, uma empresa que esteja importando, que trabalhe com importação, com um tipo de produto, sei lá, azeite de oliva, não entendi o racional do azeite de oliva até agora. Agora, poderá um CNPJ ser beneficiado, e muito. Agora, o consumidor, o efeito é nulo. No momento, o Brasil passa pela colheita da soja, maior commodity brasileira, e em seguida será plantado o milho. O grão transformou o Brasil no terceiro maior produtor do mundo e o vice-líder em exportação. Segundo o setor, aumentar no mercado interno o volume de produto que já se tem uma expressiva colheita é uma medida que não surtirá efeito. Então, nós temos um milho bom, de qualidade, exportamos para mais de 100 países e isso demonstra que o nosso milho tem um preço competitivo. Senão a gente não exportava, né, aquilo que a gente tem de excedente em relação ao consumo interno. Então, a alíquota de importação, na prática, para um país exportador de um produto como o milho e com uma forma competitiva, ela passa a ser quase que inócua. Atualmente, a taxa de importação do milho está em 14%. O presidente da Abramilho alerta para outro ponto sensível da logística brasileira com o possível aumento de oferta de grãos no país: a armazenagem. Nós não temos armazéns suficientes no Brasil, então nós estamos com estoques de passagem baixos, historicamente muito baixos, principalmente no caso do milho. Então, se nós não temos nem local para armazenar a nossa produção, hoje um déficit em torno de 120 milhões de toneladas da nossa capacidade estática de armazenagem de grãos, como que a gente vai conseguir trabalhar em momentos onde há uma escassez de oferta, se a gente não consegue levar esse estoque até esse momento? Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos afirmou que defende a redução de impostos de matérias-primas e insumos que afetam o custo de produção e que ainda espera um detalhamento das medidas para definir a análise do impacto da iniciativa.
Já a Frente Parlamentar da Agropecuária criticou as medidas e afirmou que elas são pontuais e ineficazes para efeito imediato. A bancada afirmou que ainda espera, por parte do governo federal, um retorno sobre as 20 medidas apresentadas na semana passada, em conjunto com o setor produtivo. Fazer uma reunião e colocar apenas parte do setor na mesa, sem os produtores rurais, piora muito esse cenário. Não houve nenhuma resposta até agora. Medidas como, por exemplo, redução temporária de PIS e COFINS sobre insumos essenciais, sobre o trigo, sobre o óleo vegetal para baratear produtos como massas e pães, além da revisão de tributação sobre insumos agrícolas, são muito mais eficazes e fortalecem a produção nacional, não os nossos competidores. Infelizmente, a conta maior sempre fica com o produtor, que tem um custo de produção dolarizado, e com o consumidor final, que recebe esse repasse também. E a inflação dos alimentos ainda segue em discussão no setor agropecuário. As medidas anunciadas recentemente pelo governo, como a gente viu anteriormente na reportagem, foram criticadas no encontro organizado pela AproSoja Brasil para tratar dos principais desafios do setor. A eficácia das medidas anunciadas pelo governo para conter o preço dos alimentos foi destaque na discussão entre as associações brasileiras dos produtores de soja. A manifestação ocorreu após o anúncio de ações regulatórias, como a isenção do imposto de importação sobre produtos. Para o presidente da AproSoja Brasil, a proposta atual não resolve o problema. Nós vemos como uma medida ineficiente, não funciona, até porque os produtos que o governo anunciou, milho, café, enfim, óleo vegetal, são produtos que o Brasil praticamente são um grande produtor, Dificilmente nós vamos ter algum desses produtos entrando no Brasil mais barato que o Brasil produz. O principal alvo das críticas foi o incentivo para a importação de commodities, como é o caso do milho. Para o setor, a redução de impostos nas compras do exterior não deve aliviar o mercado interno. Pode ser que no futuro ele acabe criando até um próprio imbróglio aí nesse cenário econômico aí para o Brasil. As medidas para nós devem ser investimento, o governo precisa fazer um grande investimento na agricultura. O presidente da AproSoja Pará defendeu o aumento do volume de produção como caminho para reduzir a inflação dos alimentos. Eu acredito que é o seguinte, é oferta. A lei é clara, oferta e procura. Nós vamos ter mais oferta. Eu acho que em vez de estar questionando algumas coisas, isentando, por que não fazer que o produtor produza mais? Produz mais. Então ele, com certeza, ele vai ter mais oferta no mercado e aí é a concorrência que vai pagar caminho. Uma das soluções apontadas pelo setor foi a redução dos custos de produção no campo. O presidente da AproSoja Roraima afirma que o preço do diesel é o que mais impacta o valor final dos produtos. Nós precisamos atacar os custos de produção para a gente fornecer produtos melhores para o mercado. Agora, se baixar uma porcentagem de um produto que a gente já exporta, não faz diferença nenhuma. E o negócio é atacar o custo de produção para fornecer então melhor, para chegar na ponta do consumidor, porque principalmente o diesel a gente usa para produzir, mas também usa para levar da nossa propriedade até o consumidor, isso encarece. E a gente, claro, vai continuar acompanhando esse assunto, esta novela que ainda está dando o que falar. E o prefeito de Rio Verde, Wellington Carrijo, nomeou nesta semana que passou o novo secretário de Agricultura e Abastecimento aqui do município. Agora assume a pasta Osmar Ponce Leones, que passa a comandar após o falecimento de José Luiz Pereira Lopes, que estava no cargo até o dia 28 de fevereiro deste ano. A gente continua aqui o Agro Sucesso, mais uma pausa, última pausa, mas daqui a pouquinho eu volto com mais informações, não saia daí.